Pois sejam bem-vindos a mais um AB Global. Desta vez, meus amigos, eu nem vos conto onde é que estou, porque até estou realmente bastante emocionado. Porquê? Porque estou numa sala, estamos numa sala absolutamente espetacular, uma sala histórica da cidade do Porto, e estou com a minha querida Mónica Guerreiro, diretora do Coliseu Porto AGEAs, correto, Mónica? Corretíssimo. Eu ia dizer, seja bem-vindo ao meu programa, mas o que é facto, eu é que estou na casa, digamos assim, da Mónica, passados precisamente 2 anos de termos falado pela primeira vez, foi em dezembro de 2020, em que falámos, não presencialmente, por causa da Covid, não é? Mas por online, em que nos fazia um ponto da situação dos trabalhos, o que é que tinham que fazer, o que é que tinham que preparar para realmente poderem trabalhar à vontade e, naquela altura, como foi também em dezembro, haver circo, porque na realidade houve circo. E, portanto, acho realmente muito interessante, passados 2 anos, portanto, está tudo bastante diferente, pelo menos em relação à questão da pandemia, e acho interessante falarmos, ou pelo menos começarmos por aí, na altura, agora olhando de uma forma mais distante, não se calhar com aquele stress todo da altura, deve ter sido necessário muita ginástica a todos os níveis para terem ultrapassado aquela fase, até porque a Mónica, quando chega ao Coliseu, quer dizer, apanhou logo o Covid, não é? E acredito que não tenham conseguido trabalhar à vontade devido a isso, e gostava que nos explicasse agora, com 2 anos já depois do que aconteceu, como é que conseguiram dar a volta a tudo, às restrições, por exemplo, da DGS, penso que quase toda a hora e momento. Como é que olha agora para isso, para esse momento? Então, desde já, obrigada por esta espécie de regresso, embora aqui sejamos nós no papel de anfitriã. Pois. É sempre muito bom estar aqui neste lugar, porque é um lugar muito carregado de memórias e de emoções. Eu também sinto esse arrepio porque já passámos aqui muitas noites muito felizes, e eu acho que isso é verdade com quase todos, não é? Sejam nos vários estilos e estéticas que cada um aprecia, como quase todos passaram por esta sala. É uma sala que a muitos deixou boas memórias. Mas quando eu vim para cá trabalhar foi outra coisa, não é? Uma coisa é vir como espectadora, vir a apreciar um artista, um grupo, uma banda de quem se gosta. Outra coisa é vir tentar pôr ordem no caos instalado quando nos mandaram fechar portas de um dia para o outro e com centenas de compromissos agendados, e ninguém sabia o que é que se ia passar, não é? 2 anos mais tarde é fácil olhar para trás e dizer, pois foi os reagendamentos e os cancelamentos, mas reagendar para quando? Quando é que as coisas iriam voltar ao normal? E de que forma? Porque a maior parte dos artistas que vêm ao Coliseu são datas integradas em digressões planetárias. Então, um artista não vem ao Porto para atuar ao Coliseu, um artista tem toda uma rede de datas em turnês que são montadas às vezes com anos de antecedência, e portanto essa turnê só arranca se for para fazer as datas todas. Pois. Não é, e portanto o Coliseu não é isolado do sistema da indústria musical e de outras áreas com as quais trabalha, mas fundamentalmente a indústria musical é aquela em que somos mais fortes, e portanto foram tempos extraordinariamente difíceis para mim, que estava a entrar talvez com um bocadinho mais de complexidade, porque estava a conhecer uma equipa nova, também me queria dar a conhecer, e não é fácil porque estamos cada um na sua casa, mas felizmente acho que com bastante paciência, resiliência e a sensação de estarmos a cumprir uma missão, e essa missão é estar do lado do setor cultural, dos artistas, dos profissionais, dos técnicos, foi algo que nós sempre, desde a primeira hora, sentimos que era importante fazer. E com essas características conseguimos dar a volta, porque teria sido mais fácil, no momento em que os teatros puderam voltar a operar,
termos tirado um break. Alguns teatros fizeram isso, puderam abrir em junho, mas só abriram quando foi a reentrée em setembro, porque mantiveram os seus planos de férias, os seus períodos de descanso. Nós sentimos que não é a altura de arregaçar braços e de realmente trabalhar no sentido de fazer aquilo que durante os meses passados não tínhamos tido a possibilidade de fazer. Haver alguma oferta para o público, para quem já queria desconfinar, haver espetáculos para ver, e os artistas que estavam a precisar do pão, como do pão para a boca, de trabalhar, nós termos uma sala aberta e, portanto, criámos um sistema no qual o Espaço Coliseu estava ao serviço da comunidade artística. Fizemos ensaios gerais solidários com a União Audiovisual, por exemplo, porque acompanhavam técnicos e famílias a passar por dificuldades. Fizemos espetáculos de entrada gratuita com muitos parceiros, de forma a combater a ideia de que trabalhando com metade da lotação não era viável. Não é rentável, mas é viável. Pois. Ora, o Coliseu é uma associação sem fins lucrativos, portanto... Passou, penso que na altura, para 1.150 lugares, quando a capacidade máxima são 3.000... São 2.955, quase 2.955. Quase 3.000. E, portanto, quer dizer, trabalhamos para quem e para quê? Não para gerar lucro. Como associação cultural sem fins lucrativos que somos, o importante era conseguirmos voltar a fazer cultura e a estar do lado de quem necessita de uma sala para promover o encontro entre os artistas e as comunidades de públicos. E nós somos esse espaço de encontro. Portanto, tivemos abertos muito mais dias em 2020 e 2021 do que a esmagadora maioria dos teatros da nossa escala, diria mesmo do que todos os outros, porque vi alguns relatórios de atividades e contas dos colegas e posso claramente dizer que o Coliseu do Porto se esforçou por ser uma casa que, mesmo em anos de pandemia, não deixou de estar ao serviço da sua missão. Exato. Uma missão muito importante. E eu quero quero relembrar que estamos no programa AB Global. Este é exclusivo com a Mónica Guerreiro. E há pouco, no início, estava a dizer que para mim não tenho palavras para descrever a sensação que tenho em estar a fazer este programa consigo aqui, por acaso no meio da pista de circo, não é? Estamos no Natal, e eu estava, mas queria acrescentar uma coisa muito importante que eu acho que vem ter aquilo que estava a dizer, da missão. Eu estava lá fora, na famosa escadaria, à espera para entrar, e mais uma vez me recordei de 95. Uhum. E eu pus-me a pensar que realmente nessa altura, mais uma vez, agentes da cidade de Porto, o povo da cidade de Porto, e provavelmente não só, mas essencialmente, esteve ao lado do Coliseu quando foi preciso. E, portanto, não deixou que o Coliseu fosse outra coisa qualquer que não isto que acabou de dizer. Para que foi criado. Para que foi criado. E acho que o Coliseu está realmente, e acho que sempre o fez, retribuiu tudo isso à cidade. E portanto, está à vista o trabalho que, agora voltando a 2020, ao trabalho que tem sido feito, e eu estive a analisar a agenda, e de facto, quer dizer, apesar desse transtorno todo da pandemia, depois a pandemia começa a desaparecer, não é? Não foi de um dia para o outro, foi lentamente. Acredito que a equipa do Coliseu foi realmente voltando à normalidade lentamente. E o que é facto é que o Coliseu nunca deixou de ter uma grande programação transversal a vários gostos, a vários tipos de espetáculos, inclusive ao circo que é o que acontece em dezembro. Por acaso, na altura, eu estive a ver, entretanto, o vídeo de reportagem de 95 e as pessoas, quando falaram para a Câmara, a maior parte falou, num dos espetáculos que mais gostavam de ver era precisamente o circo. Uhum. Era precisamente o circo. Ora, aquilo que eu lhe pergunto é, realmente o Coliseu, com todas estas condicionantes, e outras, por exemplo, no caso da necessidade, que era outro ponto que eu gostaria que falasse, da necessidade de terem que ser feitas obras, não é? Ainda para mais essa questão, conseguiu sempre, portanto, receber desde um concerto
a circo e a outros espetáculos. Portanto, eu gostaria que me falasse na importância desta casa, não é? Em relação a isso, a esta diversidade de espetáculos que conseguem colocar aqui neste palco. Sim. Vamos lá ver. Justamente a quando dos desconfinamentos, os dois, 20 e 21, foram momentos distintos, mas tiveram em comum sucederem a períodos de 3 meses de porta fechada. Os artistas, os promotores, os festivais não nascem de geração espontânea, não é porque há um decreto da DGS que diz que já se pode abrir que os espetáculos estão prontos, ensaiados, devidamente trabalhados para poderem ser apresentados, comunicados ao público. Trazer público também não foi fácil, porque as pessoas, algumas não estavam preparadas ainda para voltar a estar em espaços onde iam Havia lidar. muita desconfiança, não é? Havia receio. A Covid foi um vírus que provou ser mortal para muitas pessoas com comorbilidades e, portanto, houve muitas famílias afetadas e, evidentemente, a mitigação de risco passava por evitar espaços onde iriam estar em convívio com muitas pessoas. E claro que aqui nós implementámos toda a espécie de protocolos sanitários, desde as desinfecções das superfícies até proibir os intervalos, não utilizar o fosso de orquestra, porque a DGS também contraindicava que se pudesse fazer realizações da área da ópera usando fosso, portanto, uma série enorme de medidas preventivas que nós aqui implementámos de forma muito rigorosa. Mas, não obstante, os desconfinamentos não foram fáceis. O ritmo de recuperação da regularidade dos espetáculos foi demorado, foi difícil, foi preciso realmente quase ir de pesca à linha, buscar o público de volta a querer fazer a experiência do ao vivo. Porque havia muitos concertos para ver em casa, havia diretos do Instagram, havia conteúdos no Netflix, havia televisão, portanto havia toda uma outra forma de consumo cultural e havia artistas que preferencialmente optaram por esse tipo de plataformas para estar em contacto com os públicos, uma vez que os palcos estavam com muito mais restrições. Nós achámos que era importante que as pessoas voltassem a olhar para o Coliseu como uma entidade que está ao serviço da comunidade, recuperando esse sentimento de pertença, porque o Coliseu de facto é de muita gente, são milhares os amigos do Coliseu que têm a propriedade dele, cada um tem um bocadinho disto. Exatamente. Os amigos criaram-se justamente, como referiu e bem, em meados da década de 90 para evitar que o Coliseu fosse alienado para um outro fim e nessa sequência todos eles agora são os responsáveis de a casa continuar com este sentido de missão. Evidentemente, nós quisemos recuperar o ritmo de espetáculos de imediato. Não foi possível isso, mas foi com o olhar para o Coliseu como uma entidade colaborativa, como uma entidade que está ao serviço dos públicos e do setor profissional, na área da música, do teatro, da dança, mas também do circo, também do stand-up, também do bailado, também do cinema, dos cineconcertos. Começámos a fazer muitos outros espetáculos para colmatar aquilo que os promotores não estavam a conseguir com os artistas internacionais que não estavam a vir. Em 2020, as carreiras de aviação comercial estavam altamente instabilizadas. Não é? Houve muitos períodos em que não foi possível fazer viagens e, portanto, esse tipo de turnês não era possível acontecer. Qual é que foi a nossa estratégia? Há festivais que se realizam na cidade nas múltiplas áreas, marionetas, dança, spoken word, festival do violoncelo. Bom, associámos-nos a quase todos eles. Abraçaram essas. Exatamente. Essas Portanto, em vez de fazermos um festival, que era o que fazíamos antes, passámos a fazer 9 festivais. E com isto, provocar aqui também um cruzamento de públicos que favorece que o Coliseu seja olhado como uma entidade colaborativa, que não só está ao serviço da cidade e está ao serviço da comunidade, mas também abraça as várias disciplinas artísticas, portanto, evitando só a associação à música, porque as grandes turnês internacionais não podiam acontecer naquele momento, e as pessoas sentirem que o Coliseu é seu, trabalha para elas, está cá para elas, para as escolas, para as associações recreativas, para os coros. Temos feito muitas realizações aqui, até
de pessoas que se calhar achavam que só num patamar de consagração da sua carreira é que era o momento de chegar ao Coliseu. Pois não, estamos cá para todos, até com as salas mais pequenas que temos. Reabilitámos o novo ático, uma sala que temos para 300 lugares, não é para os 3.000 da sala principal, mas para 1/10 da capacidade, e para grupos, bandas, artistas solo, numa fase mais emergente da sua carreira, ou que querem um formato mais intimista. Temos um novo ático para eles, estamos a reabilitar a adega, que é um novo espaço que as pessoas não se recordam de existir aqui no Coliseu e que também está. E se Deus quiser, daqui para a frente, o próprio telhado, que precisa de ser substituído. Era aí que eu ia chegar, quer dizer, faltam as obras, não é? Sim. De monta. Faltam algumas obras. Algumas já fizemos, outras estão por fazer. E expectativas, ou o que é que se pode dizer sobre isso? Irá acontecer em breve? É preciso mais apoios? O que é que nos pode dizer sobre isso? O que está apontado neste momento é que sim, as obras de reabilitação vão acontecer. O Presidente da Câmara já anunciou que é a sua intenção fazer com o Coliseu um processo semelhante ao que se fez, por exemplo, com o Pavilhão Rosa Mota. Lembramos-nos que o Rosa Mota também estava num estado bastante débil do ponto de vista estrutural, precisou de uma intervenção muito radical, e foi através de uma parceria com um concessionário, que neste momento se encontra a explorar aquele espaço agora chamado Superboc Arena, que se conseguiu trazê-lo de volta à vida e estar aí para também fazer realizações e espetáculos. O Coliseu passará por um processo em tudo semelhante, por aquilo que me foi dado a entender, e será algo que estará para breve agora o começo desse tipo de processo. É um processo de concessão também, e traduzir-se-á numa requalificação abrangente do Coliseu, particularmente na parte infraestrutural. Portanto, não estamos a falar de reabilitar as salas que estão cá dentro, estamos a falar de algo que implica a cobertura. O Coliseu inscreve-se na topografia da cidade como uma grande infraestrutura, não é? Estamos a falar de uma casa com 5.000 metros quadrados, com uma torre de 40 metros em plena Rua Passos Manuel, portanto, uma intervenção que evidentemente tem uma monta significativa e, portanto, tem que ser feita por entidades capacitadas para o efeito, e isso está para acontecer. Portanto, está-nos a dizer que, olhando agora, nós estivemos a falar sobre o passado, não é? Já fomos a 95, estamos em 2022 e já está a tocar no futuro do Coliseu, e o que nos está a dizer é que algo que realmente já foi anunciado, que irá passar, o futuro próximo, pelo menos do Coliseu, irá passar por uma concessão. O que aconteceu com o Rosa Mota é verdade. Penso que as grandes diferenças é que o Coliseu até agora continua com programação, está sempre porta aberta, está sempre em atividade, e penso que poderia continuar assim, não o que aconteceu com o Rosa Mota, que estava ali um bocadinho se calhar esquecido, não é? O Rosa Mota estava fechado mesmo. Estava fechado, não é? Eu penso que não tinha já nenhum tipo de realização a acontecer pois lá. Pois não, o que é pena, porque antigamente realizava-se tudo, desde o Mundial de Hóquei em Patins, por exemplo, que eu me lembro de assistir, veja lá, no Rosa Mota, até outros espetáculos, mas pronto. Mas, portanto, então o futuro será, ou pelo menos o futuro próximo do Coliseu, será esse da concessão. É o que está anunciado. É o que está anunciado, não é? E com isso, as obras que faltam, não é? E com isso o Coliseu ganhar uma vida para os próximos 80 anos, porque eu acho que aí é que está a virtude, de facto, de nós termos no horizonte fazer a reabilitação, porque enquanto não tínhamos, lidávamos com a incerteza. Neste momento, aparentemente, existindo esse plano e existindo essa capacidade financeira, teremos a possibilidade realmente de ver essa requalificação a acontecer e de um equipamento depois reabrir de cara lavada e com outras condições de conforto também para o público e com a segurança que se exige. Pois. Estamos a terminar o AB Global e eu estou tão bem aqui, sinto-me, acho que nos podemos sentir, desta vez nós somos as estrelas do espetáculo,
Estamos Eu não aqui, sei. pelo menos temos palco, não é? Temos palco e temos... Falta-me um bocadinho de talento para A mim pisar o também, palco, a mas mim pronto. também, a mim também. E temos assistência lá em casa e eu espero sinceramente, portanto, nós falamos em 2020, estamos agora a falar em dezembro de 2022, precisamente passado 2 anos, e eu espero, daqui por 1 ano, não 2, mas daqui por 1 ano, podermos estar os dois aqui outra vez neste sítio, na pista onde é feito o circo. Que já será completamente diferente para o ano, outra Pois, surpresa. exatamente. E, meus amigos, venham ao circo, eu já estive a ver um bocadinho e vamos mostrar o ensaio da imprensa. Está fantástico, mais uma vez. O Rui Paixão está cá outra vez, ele em 2020 falou também para as câmaras, esteve cá, e está cá outra vez, 2 anos depois, e portanto espero sinceramente que daqui por 1 ano estejamos os dois aqui a conversar sobre o que é que foi o 2022 e o 2023. Muito obrigado. Obrigada, eu e assim espero. Até para o ano, então. Até para o ano. Boas festas. Boas festas, bom Natal. Bom Natal. Meus amigos, muito obrigado por estarem desse lado. O AB Global vai voltar, quiçá, para a semana, daqui por 15 dias, com mais convidados de excelência e, portanto, se não nos virmos antes, um bom Natal e boas festas.